De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, são diagnosticados mais de 40 mil novos casos de câncer de intestino ao ano, sendo que a doença provoca mais de 20 mil mortes no Brasil. O câncer de intestino é o terceiro tipo de câncer mais comum nos homens e o segundo mais comum nas mulheres. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a gastroenterologista e endoscopista, doutora Érica Ferreira, aqui na nossa casa. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite. Fiquei lisonjeada esse mês de setembro, que é o mês de campanha, de conscientização do câncer de colo. Infelizmente, como você bem falou, ainda é um câncer bastante incidente no nosso meio e independe de raça, independe de sexo. Então, vamos falar como se prevenir desse tipo de câncer. Com certeza, que acho que é a melhor solução sempre, né, doutora? A prevenção. Exatamente. Quando a gente fala que ele é comum nas mulheres, né, o primeiro câncer geralmente é o de pele, né, depois o de mama, né, das mulheres, do homem de próstata. E o homem que não é fumante, o câncer de intestino já é também uma sequência, não é, doutora? É assim, no ranking, né, da incidência dos tipos de câncer, o mais comum é o câncer de pele, não melanoma. Na mulher, a gente tem o câncer de mama, o câncer de útero, em terceiro lugar, o câncer de colo e reto. Já no homem, ele fica em segundo lugar. Depois do câncer de próstata, o câncer também de pulmão também é bastante incidente. O câncer de cólon, ele é um câncer que independe da raça, como eu vinha falando, porque a idade é um fator de risco muito considerável. A gente sabe que esse câncer, ele se inicia pequenininho, né, verdadeiros pólipos, que são como se fossem umas verrugas lá no intestino. A gente tem até imagem, depois a gente vai mostrar. E esse câncer, ele vai se desenvolvendo. A partir dos 50 anos, a gente já precisa fazer o rastreio com exame de colonoscopia. Que legal, doutora. Então já vamos levantar ali, ó, para você explicar pra gente o que é o câncer de intestino. Pode ficar ali próximo, pode mostrar pra gente, doutora. Gente, quando a gente fala de câncer coloretal, a gente está falando do câncer que vai acometer o nosso trato digestivo, principalmente a região final, que é o intestino grosso, que é o cólon, né? O intestino grosso e o reto. Aqui a gente tem uma imagem de um cólon e a gente trouxe algumas imagens. Quando a gente fala de pólipo, que são verdadeiras verrugas, são bem pequenininhos. Exames como tomografia, ressonância, a gente não consegue detectar esses pólipos, só com exames de colonoscopia. Por isso que é tão importante fazer esse exame. Esses pólipos, a depender do tipo histológico, do tamanho, né, a extensão que ele ocupa lá no colo, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, vai se mutando até se transformar no câncer. Então você vê que ele começa como algo totalmente benigno e se não é retirado, se não é detectado, ele começa a se desenvolver. E aí ele vai colocando vários, vão ficando vários desses. De acordo com a evolução, ele pode tanto se estender para dentro da parede do colo, que aí já é um câncer invasivo, já não é um diagnóstico precoce. Ele também pode ganhar a corrente sanguínea e se desenvolver lá no fígado ou no pulmão, que aí já seriam metástases a distâncias, e também pode acometer a porção geniturinária, né? Na mulher, no útero, nos ovários e assim por diante. Doutora, e quando a gente fala de intestino, a gente tem o fino e o grosso, não é isso? Exato. No fino também a gente tem, é possível ter incidência de câncer? Isso. Na verdade, o câncer de colo e reto é no intestino grosso, é na porção final. Né? No intestino delgado não é tão comum. Né? A gente vai ver principalmente na região direita, que é no cólon ascendente, e aqui no porção final, que é na parte do reto, né? Por assim dizer. Mas no delgado não é tão comum. Aqui, na imagem, a gente consegue ver toda essa porção aqui, ó, no intestino grosso e no reto. Nossa, doutora, quais são, se quiser pode sentar, doutora, quais são os sintomas? Como que a gente consegue identificar que a gente está com algum problema que pode chegar num câncer? Exato. Então, gente, como eu vinha falando, são tumores que começam com pólipos, então, na verdade, não tem nenhum sintoma. De início, o paciente vai ficar totalmente assintomático. Quando o câncer de colo vem a dar sintomas, significa dizer que ele já está grande, né, por assim dizer. Ele já começou a se desenvolver, já começou a ter dentro dele alguns vasos que podem sangrar. Por isso que a gente também tem um exame de sangue oculto nas fezes, que é um sangramento microscópico. O paciente não consegue ver a olho nu. Então, os principais sintomas desse tipo de câncer seria o sangramento nas fezes. Esse sangramento é um sangramento que é intermitente. Começa e pode parar um pouquinho. É um sangramento que você vê nas fezes, ela mais enegrecida, ou até mesmo um sangramento vermelho vivo.
O paciente também pode reclamar de dor abdominal, né, de uma causa não explicada, pode estar perdendo peso, pode ter uma anemia e aí por isso o paciente precisa fazer o exame de colonoscopia no seu rastreio e também a alteração do hábito intestinal. Quando eu falo em alteração do hábito intestinal, é o paciente que vinha no seu hábito comum e de repente começa a ter mais diarreia ou começa a ficar mais constipado, o intestino mais preso. A alteração também no formato nas fezes também pode estar acontecendo, as fezes ficarem mais alongadas e afinaladas. A minha avó faleceu de câncer no intestino e quando ela começou a reclamar de dor, porque né, já estava... os meus tios e todos nós, a gente não sabia que dor era aquela, porque ela reclamava muitas dores aqui. E demorou muito, doutora, para investigar e para identificar que era aquilo, né? Que era realmente o câncer. E aí tomou a metástase, enfim, e a gente acabou perdendo a minha avó. E a gente ficou pensando assim, será que as pessoas da família também têm que começar a se preocupar ou fazer alguns exames preventivos, doutora? Então, por exemplo, se existe um caso na família, é bom eu ficar atento a isso, doutora? Exatamente. Quando a gente fala de rastreio do câncer do intestino, e é por isso que a campanha vem tão forte, né, nesse mês de setembro, é para justamente trazer para a população. Se você tem algum familiar, né, de primeiro grau, os avós ou até os pais, alguém próximo a você com história de câncer do intestino, você já precisa estar realizando o seu exame. A colonoscopia, né, pela OMS, ela indica a partir dos 50 anos, mas algumas sociedades já pedem para fazer a partir dos 45 anos. Se você tem alguma história na família, o ideal é você até começar 10 anos antes da idade do seu familiar. Então, se algum familiar começou a partir dos 50 e tantos anos, você já começa antes, a partir dos 40 anos. Se também você tem alguma história já de doença inflamatória intestinal, de algum tipo de tumor, por exemplo, na mulher, câncer de mama, câncer de ovário, você também precisa começar a sua prevenção, né, por assim dizer, com o exame de colonoscopia um pouquinho antes. E doutora, quando a gente consegue identificar pelo exame, né, porque é assintomático, então de repente surgiu ali, você observou que pode ter, ou que está predisposto ali, ou está iniciando. Existe um tratamento, ele é mais eficaz, eu consigo uma cura, doutora? Então, gente, a gente vê, né, na literatura que quando o tumor, ele é identificado numa fase precoce, né, quando ele não invadiu a mucosa, ainda não ganhou a corrente sanguínea, os tratamentos podem chegar até 90%, até 100% de chance de cura. Mas, se o tumor já chega avançado, infelizmente, como no caso da sua avó, que já vem com metástase, vem com muita agressividade, por assim dizer, aí, infelizmente, chega a 50% só de cura. É possível fazer, né? Mas aí a gente já fica mais em alerta. E a gente fala bastante sobre isso para falar sobre prevenção. Exato. O que é prevenir? Como a gente previne essa doença, doutora? Então, gente, quando a gente fala em prevenir, a gente tem que entender que existem fatores de risco que são mutáveis, né? Que seria o tabagismo, o alcoolismo, o estilo, né, de vida, o sedentarismo, uma dieta com mais gordura, com comida mais... com defumados, com alimentos processados. Já os fatores de risco, como a genética, como a idade, a gente não tem como mudar. Mas os fatores que são modificáveis, todos os dias a gente tem que se policiar para ter uma dieta mais rica em fibras, em frutas, em verduras, uma ingesta boa, né, de água. Não esquecer que a gente tem que ter água para o intestino. E evitar ao máximo o tabagismo, o alcoolismo e as carnes processadas. E quando a gente fala de intestino, né, doutora, a gente tem falado muito no programa sobre a alimentação e intestino. Ótimo. Dizendo que o intestino, ele comanda o nosso corpo, é o nosso equilíbrio e a gente não dá tanta atenção para ele. A gente só dá quando está sofrendo, né? Ou porque você está com prisão de ventre, que é muito comum nas mulheres, que a gente sabe, e aí a gente começa a se movimentar. As pessoas que já têm essa predisposição, já têm alguns probleminhas no intestino, já têm o intestino um pouquinho mais lento, ou um intestino, né, sei lá, que tem muito problema, com diarreia, por exemplo, também é um fator de alerta? É assim, quando o paciente ele já tem um histórico de ser sempre constipado ou sempre ter uma diarreia, ele deve sim buscar uma avaliação médica para fazer os seus exames, fazer o seu diagnóstico. Mas quando ele, de repente, muda completamente o hábito, vamos supor, tinha o hábito de evacuar 2 ou 3 vezes na semana e, de repente, passa uma semana sem evacuar, então mudou, né, o hábito intestinal. Aí
precisa ficar mais alerta. E principalmente no formato das fezes. Quando o tumor está muito grande, por assim dizer, ele oclui a luz do intestino. Então, as fezes, para sair, vão sair um pouco mais afinaladas. E aí é também um sinal que você precisa ficar alerta. Ali a gente tem umas fases, doutora, as fases do câncer de intestino. O que é? Explica um pouquinho pra gente como é que é. É assim, quando a gente traz essa imagem, a gente vê que no início, né, na fase 1, ele é um pequeno pólipo. Esse pólipo a gente consegue enxergá-lo no exame de colonoscopia. Ao retirar esse pólipo na fase 1, a gente fala que o paciente está curado, né? Legal. E aí não se desenvolve mais o tumor. Mas quando ele já começa a pegar ali, ó, a corrente sanguínea, né? Começa a pegar os vasos, o paciente já pode ter um sangramento. Quando ele se estende para fora da parede do cólon, a gente já fala que está na fase 3, um pouco mais avançada. E quando ele já pegou toda a extensão do intestino, né, na fase 4, nesse caso já é um quadro mais avançado. Nesse caso, a avaliação do cirurgião vai ser muito importante para definir se ainda vai conseguir retirar essa parte do cólon, e também o oncologista, né, para fazer o segmento, para não já ver se não tem metástase em outros órgãos. Nesse caso, na fase 4, é um pouquinho mais complicado o tratamento, mas ainda assim é possível. Ainda assim é possível. Deu tudo certo, faz de conta, né, que chegou ali na fase 4, a pessoa conseguiu e tá bem. O que ela tem que ficar atenta, doutora? Qual que é o pós-tratamento? Exatamente. Depois que o paciente retira, né, a porção do intestino que estava lá acometida, ele precisa fazer um segmento. Esse segmento pode ser feito com exames de imagem, de tomografia, ressonância da região, né, do abdômen, e também a colonoscopia. Vai fazer um segmento, né? Aí ele precisa fazer com 6 meses a 1 ano, e depois, dependendo, né, do que foi encontrado nesses exames, a gente vai ficar fazendo segmento a cada 3, 5 anos. Ficar sempre atento, né? Sempre atento. E a gente tem visto, né, as pessoas falam assim, você mesmo falou da idade, né, propício em tal idade. Mas quando as pessoas já começam com hábitos ruins desde muito cedo, isso também pode acontecer de uma forma mais cedo, não pode, doutora? Exato. A literatura fala de 50 anos. Por exemplo, lá no Japão, eles começam a fazer a coluna a partir dos 40 anos, 10 anos antes daqui do Brasil. Então, precisa sim ficar alerta, principalmente se está tendo sangramento nas fezes, se está perdendo peso, se não sabe, né, explicar por que está perdendo peso, se as fezes estão mudando de formato, se está se sentindo, né, emagrecido, precisa sim ficar alerta. Tem perguntinha do WhatsApp pra gente, vamos lá. Coloca pra gente, da Ana Barbosa. Boa tarde. Quem tem intestino preso tem mais facilidade para desenvolver um câncer no intestino? Obrigada, Ana Barbosa. E aí, doutora? Então, Ana, é assim. O paciente que ele tem uma constipação, né, tem um intestino um pouquinho mais preguiçoso, ele deve sim ser avaliado, começar a observar a ingesta de fibra, como é que está a ingesta de água, se não tem nenhuma causa secundária para esse intestino preso. Mas constipação não é um fator direto de risco para o câncer de intestino, mas deve sim ficar atento. Mas já é um fator de que alguma coisa não está bem no corpo, né? Vamos precisando melhorar algumas coisas. Exato. Tem mais perguntinhas? Vamos lá. Ah, não tem, diretor? Então eu vou continuar aqui fazendo a minha perguntinha para ela, porque eu falei um pouco sobre isso. E as pessoas também têm, às vezes, a gente tem visto que muita gente tem intolerância à lactose, ao glúten, né? E o intestino vai tudo para lá, né? Aí eu não paro de ir ao banheiro, só eu comer tal coisa que eu vou direto ao banheiro. Essas pessoas, também é o mesmo caso do intestino preso, elas têm que se preocupar, mas de repente se investigou se realmente é uma intolerância a algo ou se é algum outro problema? Isso. Pessoas que sofrem com alergias alimentares, com as intolerâncias, devem sempre ficar atentos. Imagina que aquele intestino está sempre inflamado, né, por assim dizer, se ela continua se submetendo àquele tipo de alimentação. Uma alimentação inflamatória, por assim dizer, ela vai deixar aquele terreno propício para que células sejam lá constantemente estimuladas para sofrerem alguma alteração. Esses pacientes, se continuam tendo sintomas, mesmo com tratamento já efetivo, precisa investigar e fazer a sua colonoscopia. Os hábitos, eles são importantes para tudo, né, doutora? Para a gente ter essa prevenção em relação a todas as doenças, né? Exatamente. Quando a gente exagera nesses hábitos, né, a gente está comprometendo o corpo todo.
E eu queria que você falasse dessa importância do intestino pra gente, para as pessoas ficarem bem em casa, assim, ó, vamos prevenir isso daí. O intestino, eu sempre falo assim, o que acontece no intestino não fica só lá no intestino, né? O que acontece no intestino, gente, imagina que ele é uma porta de entrada, né? É do meio externo para o meio interno. Tudo que a gente consome ao longo da vida de alimento, de bebidas, a gente vai ter lá o intestino como uma verdadeira barreira, né, de proteção. Se essa barreira de proteção é constantemente exposta a alimentos que são agressivos, que são inflamatórios, aquele intestino vai se tornar um intestino doente, né? Vai perder sua camada protetora. E isso pode se evoluir, né? De uma forma não tão benigna. E, infelizmente, muitas pessoas não dão muita importância para o intestino porque acham que ele está preso ou está mais solto, mas não vai investigar a causa. E aí, ali é um meio que vai se propiciando para ter doenças mais na frente. A gente tem mais uma perguntinha, vamos lá, da Luísa. Meu marido tem muitos divertículos, eles podem virar câncer? E aí, doutora? Obrigada, Luísa. Obrigada, Luísa. É assim, gente, o que são os divertículos? Os divertículos lá no intestino, imagina o intestino como uma grande mangueira, né? E aí, durante lá o caminho dessa mangueirinha, tem vários buraquinhos. Quando a gente vê na imagem, a gente vê verdadeiros buracos, como se fossem umas saculações. Esses divertículos são alterações anatômicas, então eles são alterações estruturais. O divertículo jamais vai virar um câncer, né? O câncer, como eu vinha falando, ele é um pólipo, né, que no decorrer de 10 anos se transformou em algo maligno, mas os divertículos não. É só atenção mesmo, né? Porque quando a gente começa a falar, eu tenho esse problema, eu tenho isso, já começa a dar aquele medo. E quando a gente fala a palavra câncer, né? Ela dá muito medo em todo mundo, acho que em todos os sentidos. E é necessário, acho que não ter o medo, é ter precaução, né? A gente melhorar sempre a nossa saúde para que a gente evite, se possível. Sim. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa casa, viu? Muito Espero obrigada. que você tenha gostado. Sim, muito obrigada. Eu acho que assim, o mês está aí, o mês de setembro, para a gente trazer essa consciência da prevenção, dos hábitos de vida, uma alimentação mais saudável, prática da atividade física. A gente sabe também, a gente falou muito mais a obesidade central, né? Sim, a gordurinha visceral também está muito relacionada com câncer de intestino. E façam os exames, né? A partir dos 45 anos, uma colonoscopia. Se vier normal, até 10 anos para você fazer um novo segmento. Mas fica aqui a minha orientação. Seja muito bem-vinda à nossa casa para a gente falar mais sobre isso, viu, doutora? Sim, obrigada. Você de casa aproveita, ó, e dá uma olhada no Instagram da doutora, @doutora, DRA, tá aparecendo aí na sua tela, @Erica, com H e K, Ferreira, e o WhatsApp para consulta é o 11 94000 5160. Um beijo, adorei sua presença aqui, viu? Prazer, doutora. Obrigada. Prazer, muito bom.